Bom dia. Bom dia, todos bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje o Intramuros é da responsabilidade da unidade de diabetes e quem vai nos falar é a Sharon, desse tema tão interessante, né, Sharon? Passar, presente e futuro. Então, eu vou passar a palavra para ela poder dar sua conferência. Que passador, né? Aqui? Isso, tá ótimo. Tirar essa água, senão vai ter um acidente. Pode ficar. Isso. Fica parado. Tá ótimo. Pronto. Bom dia toda. Hoje o Intramuros, então, é da unidade de diabetes. E, assim, eu vou falar de um sistema fascinante, que ensinou, né? Orgulho. Mas ele moveu aí, primeiro, mas é um dos interessantes, na minha opinião. Né? Então, vamos lá no passado, presente e futuro, entre conflitos dessa apresentação, e a agenda vai ser, primeiro vamos falar da história da insulina, acho que para entender como usar a insulina terapeuticamente é muito importante saber como é a fisiologia da insulina, falar das insulinas que a gente já tem, as novas, e o futuro. Então, primeiro a história da insulina linda. Então, em 1920, se a gente... o que estava acontecendo no mundo? Né? O mundo estava em grande otimismo. Fazia 2 anos que tinha acabado a Primeira Guerra, há 2 anos o mundo se viu livre da gripe espanhola, que a gente sabe hoje que é influenza. No entanto, uma mãe que tivesse o seu filho com diagnóstico de diabetes nessa época, não tinha muito motivo para otimismo. Por quê? Quais eram as opções que ela tinha? Ou ela recebia esse tratamento, starvation treatment, diabetes, né? Tratamento de inanição, ou essa criança estava fadada a morrer de coma diabético, como era chamado na época. E aqui nesse gráfico a gente vê assim, pré-insulina era a expectativa de vida de uma criança de 10 anos, de expectativa de vida de 1 a 2 anos. Então, ela morria ou de inanição ou de coma diabético. E até então, vários tratamentos, pensamentos foram tentados, mas nenhum com sucesso. Até que, em 1920, em Londres, esse professor, Dr. Miller, que era professor de fisiologia, tinha um jovem cirurgião, Frederick Bentley. Olha aqui, deixa eu apagar a apresentação. Em Londres, né? E aí, Dr. Miller virou para esse jovem cirurgião e falou assim: olha, eu tenho um grupo de alunos e eu queria que você preparasse uma aula sobre o metabolismo de carboidratos para esses alunos de fisiologia. E, segundo os relatos, o Dr. Miller não gostou muito da ideia, mas ele era um aluno muito aplicado e se debruçou e estudou. E aí ele foi dormir, já com aqueles estudos, com um artigo na mão. Eu tenho ali os meus no Instagram. E esse artigo, o que era esse artigo? Era a relação do diabetes, né, das ilhotas de diabetes, com os ductos pancreáticos. Tá?
E ele foi dormir com esse artigo na cabeça, e aqui, ele acordou e fez essa anotação. E esse aqui é a foto da anotação dele. O que essa anotação dizia? Ligar os dutos pancreáticos do cachorro, manter esse cachorro vivo, né, até que aquela ligadura dos dutos pancreáticos tirasse toda a parte exócrina das ilhotas e tentar isolar a secreção de insulina daquele extrato, daquele pâncreas. Acordou e foi falar com o Dr. Miller. O Dr. Miller achou uma boa ideia e falou assim, vou te apresentar uma pessoa que entende muito desse assunto. Foi quando ele falou em Toronto com o professor McCloud, que era o chefe de fisiologia da Universidade de Toronto e era um dos grandes entendidos desse assunto na época. O Dr. McCloud foi muito cético na época, mas ele falou, vale a pena você tentar, né? Resultado negativo também ajuda no entendimento da fisiologia. E você, Bentley, é um grande cirurgião, mas você não sabe muito de bioquímica. Então, eu vou te apresentar um aluno de 4º ano, que é o Charles Best, que entende muito de bioquímica. Ele vai te ajudar nesses experimentos. E aí foi quando começou uma grande amizade do Bentley com o Best, e eles começaram a fazer esses estudos nos cachorros. Então, de um lado, o Bentley fazia essa ligadura dos dutos biliares para fazer essa autólise da parte exócrina, e de outro lado, os outros cachorros eram transformados em cachorros diabéticos. E em maio começaram os estudos pré-clínicos, e aí em agosto já o extrato desse pâncreas foi injetado nesses cachorros, e aí se viu que tinha uma atividade hipoglicemiante. Só que quando a gente vai ver, né, então o número de cachorros usados era enorme, né? Então o número de cachorro 414. Então tinha um problema. Precisava de mais extratos de insulina. Isso ficou na cabeça do médico. Então, e essa história também é real. Ele foi dormir pensando nisso. Ele lembrou de ter lido naqueles estudos que fetos de bezerros, bezerros, eles tinham pouca atividade de pâncreas exócrina, eles desenvolvia tripsina, desenvolvia mais tarde, e ele lembrou também que quando ele estava na fazenda do pai dele lá no interior do Canadá, o que eles faziam com as vacas antes de elas irem para o abate? Elas eram emprenhadas, porque aí elas comiam mais, tinham mais carne, e aí tinham muitos fetos de bezerros naquelas vacas abatidas. Então, ele foi para as fazendas, pegou esses fetos de bezerros, e aí ele tinha uma grande quantidade de extrato desse pâncreas. No entanto, esse extrato não era puro. Então, foi quando entrou James Collins, né, nessa empreitada, e ele era conhecido como um grande bruxo das purificações, sabia como fazer, um professor de bioquímica, ele foi convidado a purificar esse extrato. E aqui uma anotação do Dr. James Collins, como preparar a insulina. E a partir disso, conseguiu-se esse extrato purificado. E aqui o primeiro paciente, Leonard Thompson, e o gráfico de como a glicosúria dele caiu com o uso desse extrato. E aí foi só sucesso, né? Então, os nomes dos 4 saíram na mídia leiga, o triunfo da insulina. E a partir disso, então, a patente da insulina foi vendida por $1 para a Lilly, e aí começou a produção industrial, em larga escala, e depois na Europa, em custo menor pela mão. E, merecidamente, em 1923, o Bentley e o McCloud receberam um Nobel, e aqui o Bentley dividiu o prêmio com o Best e o McCloud com o código. Então, esse é um paciente que, em 1922, o Teddy Ryder, ele tinha 12 quilos, né, com 6 anos, e ele recebeu insulina e escreveu essa carta para o Bentley. Querido Dr. Bentley, eu gostaria que você pudesse me ver, eu sou um garoto gordinho agora, e eu gosto de escalar uma árvore. Então, é realmente muito bonito. E aqui ele, com 70 anos,
e ele faleceu aos 76 de insuficiência cardíaca. Lembrando que, se não fosse isso, ele teria uma expectativa de vida de 1 ano, 1 a 2 anos. Né? Então, aqui, a gente vê, então, pós a era da insulina, a expectativa de vida como aumentou, e hoje a gente sabe que, quando bem cuidado, a expectativa de vida de alguém com diabetes não difere de alguém sem diabetes. E depois, né? O que aconteceu depois? A gente teve a cristalização da insulina em 26, tornando ela mais pura. A adição de zinco também purificou e deixou ela mais estável. E a insulina foi muito importante, não só pela insulina, mas também para grandes avanços científicos de toda a medicina. Então, aqui a gente vê aqui prêmios nobres, né, de química, ciência. E, então, aqui o Frederick Sanger, ele descobriu que a insulina é uma proteína e conseguiu codificar a cadeia primária. Rosalind Yalow fez o primeiro rádio de ensaio com a insulina, também recebeu um Nobel. Dorothy Hodgkin conseguiu fazer a visualização da estrutura terciária da insulina. E aqui, duplo Nobel do Frederick Sanger, em colaboração com Gilbert, com o sequenciamento de DNA da insulina. Muito bem, então, essa história é linda. Agora eu vou falar um pouquinho da fisiologia, de novo, como eu falei, que é muito importante a gente saber como é o funcionamento do endógeno para poder aplicar o exógeno. Então, a gente sabe que a insulina ela é secretada, né? Então, aqui uma figura da ilhota pancreática, né? Onde a gente tem 70% de célula beta, secreta insulina e amilina, 20% de célula alfa, secreta glucagon, célula delta 10%, somatostatina e célula F, menor quantidade, secreta no polipeptídeo pancreático. Como é que acontece toda essa biossíntese da insulina? Então, ela é secretada, ela é fabricada no gene da insulina no cromossomo 11, e aqui, então, a gente tem uma sequência sinal, cadeia beta, peptídeo C, e cadeia alfa. Essa é a pré-pró-insulina. E aqui, ela vai como ela é secretada. Aí você tem a quebra dessa sequência sinal, e aí você vai ter a pró-insulina, que é a cadeia beta, peptídeo C e cadeia alfa. Isso aqui já é retículo endoplasmático. E aí você tem mais uma quebra, onde o peptídeo C sai, e aqui, então, já a insulina madura, e essa insulina é empacotada, então elas são a insulina mais o peptídeo C, que a gente sabe, em quantidades equimolares. E aqui uma forma mais didática, então, você tem aqui a cadeia alfa, a cadeia beta, e o peptídeo C, aqui a pró-insulina, e aqui, então, assim, duas fontes de sulfídicas e mais uma aqui na cadeia alfa. E aí, como é que acontece o organizamento? Você tem uma associação de monômeros, formando dímeros e hexâmeros. Uma vez que você tem o hexâmero que é encapotado, ele sai da célula beta em forma de monômeros e atinge a célula alfa. Esse artigo, publicado em 22, refere a uma aula a uma técnica de 21, e eu recomendo muitíssimo a leitura, ele é divertido de ler, Então, o que foi esse acho? Foi quem descobriu o canal de potássio da célula. Então, como é que acontece a secreção da insulina? Aqui, então, numa condição de glicemia normal, baixa, a célula está em repouso. Então, aqui todo o metabolismo baixo. Quando aumenta a glicemia, então, entra pelo glútide 2, entra a glicose, aumenta aqui a atividade de ATP, você tem um fechamento do canal de potássio, despolarização da membrana, abertura do canal de cálcio, cálcio entra, e aí uma exocitose desses grânulos de insulina. E aqui, colocando tudo junto na mesma figura. Então, aqui a glicose entra, aumenta a ATP, ativa também a produção de insulina, pré-insulina, pró-insulina, aqui o grânulo secretor, fecha o canal de potássio, despolariza, abre cálcio e a insulinação. E uma vez que ela sai, para onde ela vai? E esse ponto é muito importante, porque isso é um ponto que difere da insulina exógena. Então, aqui a célula pancreática sai exâmero e eles vão se dissociando, o zinco vai se dissociando do exâmero, virando monômeros.
cai na circulação porta. Na insulina exógena, a gente sabe que vai no subcutâneo, certo? Então, ela cai na circulação porta, tem uma depuração tanto hepática quanto renal e uma ação hepática na insulina. E aí depois vai para a circulação periférica. Certo? Muito bem. Então, uma vez que a gente já viu toda a história, já sabe como é a insulina endógena, agora vamos falar do tratamento que a gente sabe usar. Insulina, as insulinas novas, as insulinas já consagradas, né? Não são novas. O que a gente quer quando a gente trata? A gente quer tentar imitar o pâncreas. A gente faz isso tentando entender a fisiologia de como é a secreção pancreática, e a gente já viu inúmeras vezes esse gráfico, né, de insulina basal, bolos, quantas vezes a gente já não desenhou isso para os nossos pacientes. Então, o que a gente pensa em perfil de insulina? O que vai diferente? O que a gente quer? A gente quer saber o início da ação, o tempo para o pico, quanto tempo ela dura. Então, para o bolus, o que a gente precisa de uma insulina bolus? A gente sabe muito bem que é uma insulina que vai cobrir a alimentação, a gente quer que ela seja rápida, a gente quer que o pico da ação dela coincida com o pico que eu estiver comendo e que ela não dure muito para não confundir com a basal. Então, aqui, como é que a primeira bolus que a gente tem, né, mais clássica e consagrada, é a insulina regular. Como é que acontece? No organismo de quem aplica. Então, aqui ela é aplicada no subcutâneo em forma de hexâmeros, dissocia-se em dímeros, monômeros e os monômeros que caem na corrente sanguínea. Né? Então, aqui, de outra forma esquemática, aqui no frasco a gente tem os hexâmeros, eles vão se dissociar em dímeros, monômeros e cair na corrente sanguínea e chegar ali no órgão-alvo. O análogo rápido, o que muda os análogos rápidos em relação à regular? Então, aqui a cadeia alfa e beta começam a ter mudanças nos aminoácidos, na cadeia beta, principalmente. Então, a lispro, você tem uma inversão da B28 e B29, lisina e prolina. Aqui, um desenho. Asfártico, você tem a substituição da B28 por ácido asfártico, e a glulisina, que é a pidra, você tem modificações no B3 e no B29. E o que isso vai fazer de diferença no corpo de quem aplica a insulina? Então, aqui, a insulina regular, como podemos ver, hexâmero, solta o zinco, ainda tem hexâmero, dímero, monômero e cai na corrente sanguínea. Aqui, nos análogos rápidos, vai direto do hexâmero para o monômero, soltando aqui, associando o zinco, e isso faz com que seja muito mais rápido, essa dissociação do hexâmero para o monômero. Então, a gente vê aqui no gráfico, aqui, então, em vermelho, a lispro, o pico de ação da insulina é mais alto e mais rápido do que a regular, em azul. E aqui, deixando uma glicemia menor, né, na lispro, comparando com a regular. No entanto, a gente sabe que o pico, a gente sempre, basicamente, falou do pico em 2 horas, é um pico da ação da absorção de glicose em 2 horas, mas a gente vem aprendendo que possivelmente é mais precoce, 1 hora. Até no diagnóstico de diabetes, a gente está mudando esses conceitos. Então, vem-se tendo essa necessidade de insulinas que comecem a agir mais rápido e que tenham um pico de ação mais precoce. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Qual é a forma que a gente faz com que tudo isso seja mais rápido? Então, ou a gente tenta dissociar aqueles hexâmeros mais rápido, né? Desgrudar ali para virar monômero, ou a gente tenta aumentar a perfusão local para que isso torne mais rápido, ou melhorar a permeabilidade ali onde são aplicadas. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, a FIASP, né, que é a Faster Asfart, o que foi feito? Foi acrescentado a niacinamida, que aumenta a vasodilatação local, e a seledinina, que é o estabilizador. Então, a gente vê aqui a glicemia com a asfarte menor, comparada com a FIASP menor, comparada com a asfarte comum. O que mais que foi feito? Então, aqui na lista ultra rápido, que é a URI, foi acrescentado esse perpustinil, citrato, que também melhorou a permeabilidade e aumentou a vasodilatação local. Então, aqui a gente vê uma glicemia menor. E a outra, que é essa biochaperona da lispro, que também melhora a difusão, e a gente vê aqui, comparando
aqui uma glicemia bem menor com essa insulina. E aí, a outra forma é mudar a via de aplicação. Então, a presa, que é a insulina inalatória, a gente vê que aqui o pico da insulina é bem mais precoce comparado com a líquida. E aqui é o gráfico, então, mostrando as insulinas bolos que a gente tem disponíveis, né? Então, aqui os análogos rápidos, todos 10 a 20 minutos de início e duração, e duração de 3 a 4 horas. Aqui as mais rápidos, né? 5 a 15 minutos de início de ação, 3 a 4 horas de duração. E aqui a inalatória, bem mais rápida ainda, e uma duração menor. Muito bem, então isso em relação a bolos. E o que a gente quer da basal? A gente quer a outra parte do controle. A gente quer, né? Então, a gente sabe que é a insulina que mantém entre as refeições de madrugada, e que a gente quer ao contrário, que não tenha pico e que dure o quanto mais. Né? E como é que a gente faz para que dure mais e que não tenha pico? Então, tem várias estratégias. Então, a primeira estratégia é você tentar fazer que dure o subcutâneo. Depois que cai na doutora Marcinelli, que fala que a insulina é como mãe, já falou aqui. Depois que cai na corrente sanguínea, é tudo igual. Então, o que a gente quer é que aconteça é que ela fique mais tempo no subcutâneo, como dando microprecipitar, que grude mais ali, ou reduzir essa área dessa microprecipitação, fazer uma estrutura maior, que dure mais ali também, ligar com a albumina, que aí ela fica mais ancorada e dura mais, e diminuindo a degradação da enzimática da insulina ou o clearance dessa insulina. Então, a primeira, né, mais clássica é NPH. NPH, então, foi adicionada uma protamina, essa protamina cristalizou e precipitou a insulina no frasco, e esses cristais, eles vão se dissolvendo mais lentamente, atrasando essa liberação dos monômeros. Qual é o problema da NPH? Ela não dura 24 horas, né? Essa administração beta faz aquele tipo que a gente conhece e tem uma variação na absorção subcutânea. Como é que acontece com a gladina? O que foi feito? Né? Então, foi adicionado 2 argininas aqui no final da cadeia beta e ela foi diluída num ambiente ácido, em pH 4. Quando ela é injetada, você tem um choque isoelétrico do pH neutro com o pH neutro, e isso faz com que aconteçam essas microprecipitações. Então, aqui você tem, né, algumas microprecipitações, isso tudo faz com que seja liberado de forma mais lenta esses monômeros. Então, aqui, mostrando tudo junto, microprecipitado, e uma difusão devagar desses monômeros. A gladina concentrada, ou 300, então você tem uma concentração maior dessa gladina, a via da microprecipitação racional é o mesmo, mas o que a gente tem? Uma área menor, né? Então você tem uma exposição menor, e isso faz, comparando com o centro, então isso faz com que esses monômeros sejam liberados mais lentamente. A outra forma de fazer com que demore mais essa dissociação do subcutâneo para a corrente sanguínea é essa acilação, que é a lipidificação da insulina. E isso de onde vem isso? Se baseia nesse princípio da ligação do ácido gráfico reversível, do ácido gráfico com a albumina. Então, é como se a insulina ficasse ancorada na albumina e você tem um depósito mais constante dessa insulina. A gente tem aqui a detemir, a deglodeca e a encodeca, que difere o tamanho dessa cauda de ácido gráfico, né? 14, 16 ou 20 carbonos, e aqui o espaçador da deglodeca e encodeca. Então, a detemir não tem mais no mercado, mas só para mostrar, porque ela foi o primeiro com esse racional. Então, essa cadeia lipídica, ela promove essa ancoração no subcutâneo, então, e é outro ponto que tem uma associação dos hexâmeros e diexâmeros, então, de novo, dificultando mais essa liberação em monômero. Então, aqui ele vai ter a dissociação e aqui se liga a albumina. Então, essa ligação com a albumina faz que você tenha um depósito intravascular dessa insulina que vai lentamente sendo liberado. A degludeca, ela tem o mesmo racional da detemir, com a diferença que você faz esse composto, essa associação de multi-hexâmeros, que eles chamam de trem de hexâmeros, né? E isso faz com que seja mais lentamente ainda liberado em monômeros. E também ancorando aqui na albumina. E a encodeca, ela
eu achei esse nome, a Wikipedia, ela, qual que é a característica dela? Então, ela tem essa afinidade com a albumina maior, 9 vezes maior do que a detemir, que é a referência, e ela tem outras características interessantes. Então, foram substituídos 3 aminoácidos, e essas substituições que fizeram, conferiram baixa afinidade com o receptor de insulina. Então, essa diminuição da ligação com o receptor de insulina faz com que o clearance dessa insulina seja menor, você tem uma melhora da estabilidade e uma alta solubilidade, fazendo com que o volume seja similar. Então, aqui um esquema, um desenho esquemático de como a hipodeca age no corpo. Então, aqui, no primeiro dia, então a gente vê aqui em azul a insulina, caindo aqui no subcutâneo e aqui ligando-se com a albumina. Então, você tem um depósito aqui ligado com a albumina. Você tem um depósito, pouca insulina aqui no intravascular e aqui a glicemia ainda não controlada. Aqui, antes da próxima aplicação, do sétimo dia, você vê que o que saiu do subcutâneo já caiu aqui, já se ligou com a albumina, e aí começou a aumentar aqui a atividade de aumento de captação da glicose, com aumento aqui, melhora da glicemia. Aqui, depois da segunda aplicação, no 9º dia, já melhorou mais ainda a glicemia, e aí você tem mais atividade de captação de glicose, e o clearance vai acontecendo. E no 30º dia, já na quarta, quinta aplicação, essa parte, tudo isso entra em steady state. Então, tanto a quantidade ligada na albumina, quanto o que acontece no clearance, já entra em steady state. E se a gente comparar aqui, então, quantas aplicações, então a gente tem 4, 5 aplicações em um mês, para 28, 30 da basal. Então, aqui comparando as insulinas basais, a glargina, o início da duração, início da ação, de 1 a 3 horas, a duração, que eu acho que é o que a gente mais se interessa. Então, a glargina, 24 horas, a 300, um pouquinho mais, a degludec mais, a gente sabe que fica um pouco mais de 24 horas, a NPH, como a gente falou, tempo menor, e a hipoteca, 7 dias. Então, só relembrando quais são os mecanismos que a gente conseguiu esse aumento de duração. Então, ou precipitação, ou redução da área, do volume, ou autoassociação em estruturas maiores, né, como o de-exame e aqueles multi-exames, ou a ligação reversível à insulina, que é a albumina, que ancora, e a hipoteca, que tem essa redução da degradação da enzima e também do clearance. Então, isso que a gente tem hoje. E o que a gente tem para frente, né? A gente tem o Hexa. Aqui eu coloquei isso, mas isso é o futuro do pretérito. Então, essa insulina realmente não a gente tem essa busca de uma insulina que consiga uma afinidade hepática maior, para tentar que não tenha só uma ação periférica primeiro hepática. Então, essa PEG-ISPRO foi com esse intuito. O que se viu é que teve uma redução da glicada, você teve menor incidência de polissemia noturna, menor ganho de peso, mas ela foi descontinuada. Por quê? Porque teve um aumento da escatose hepática, teve ações hepáticas de aumento de transaminases, aumento de nível de triglicéridos e reações locais na aplicação. Então, esse futuro realmente não aconteceu. Outra insulina semanal, que é a Efsitora-alfa, né, que ela tem uma ligação com esse receptor FC, né, um agonista desse receptor. Ela tem uma molécula maior, menor que esse renal, e essa afinidade por esse receptor diminui a degradação, tá, e facilita a recirculagem na circulação. O que a gente vem esperando há décadas, né, essa glucose response insulina, que é que é a smart insulina, que seria o quê? É uma insulina que responda à sua glicemia, né? O quanto está a sua glicemia sérica, e aí, de acordo com isso, você tem uma liberação de insulina. Né? Então, um componente responsivo à glicose. Esse desenho aqui de 2001 tenta mostrar o que seria esse smart insulina. Então, aqui você tem aqui a cadeia alfa, a cadeia beta, embaixo glicemia baixa, você tem aqui, ela está fechada e a insulina não está ativa.
e você tem um receptor da insulina. Quando aumenta a insulina, você tem algumas reações que acontecem que esse sensor de insulina percebe, e aí você tem uma liberação de insulina. Isso já não é novo, né? Tem a minha idade a pesquisa dessas marcas de insulina, desde 79. E com diversas formas, né? Então, quais seriam essas formas que você poderia fazer essa liberação de insulina? Então, são dois conceitos que a gente precisa para as marcas de insulina. Primeiro, o sensor, né? O que é o sensor? Sensores são elementos que interagem com a glicose plasmática e, a partir dessa interação, vão gerar um sinal físico, quer seja por mudança de pH, mudança de carga elétrica ou por glicose, né? Então, a gente tem esses três modelos. E o veículo, né? Então, a gente tem um sensor que vai sentir a glicemia e o veículo que vai tentar levar esse sensor, né? Então, uma formulação um dispositivo que armazena essa insulina e sofre essa alteração estrutural recebendo esse sinal do sensor. E a gente tem aqui esses exemplos também. Aqui é um estudo, então, em mini-pics, né, pequenos corpos, que foi feito no final de 2023 e recebeu uma menção no New England nessa parte de fazendo a pesquisa básica para translacional. Então, foi colocado um complexo de polímeros, polímero e insulina não subcutâneo desses corpos com diabetes, e esse complexo, quando a glicemia alta, fazia a liberação da insulina. Então, aqui mostrando o gráfico dos corpos tratados com esse polímero. Quais são as grandes questões das marcas insulina? Primeiro, você conseguir fazer com que não tenha reação local. Segundo, a variação da glicose que precisa para liberar a insulina é muito estreita e você não consegue dizer assim, para uma insulina basal e uma insulina bolus. Então, isso tudo dificulta. E terceiro, não tinha mais isso. E algumas curiosidades que para contar na mesa de bar. Então, a insulina vem do latim, ínsula por conta da ilhota, né? Na história da insulina, também precisou-se um dia padronizar o que é uma unidade de insulina. Então, o que é uma unidade de insulina que a gente tanto fala? É uma quantidade de insulina capaz de diminuir a glicemia para um limiar convulsivo, menos que 45 miligramas por decilitro, em 3 horas, em coelhos de 2 quilos, que ficaram em jejum por 24 horas. O NPH 21, né? Então, o nome NPH é cientista, o Hans Christian Hegerdon. Ele combinou a insulina protamina que foi tirada do espério da truta do salmão e reduziu o pH neutro. Então, vem daí esse nome. E 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, porque é o aniversário do Sir Frederick Banting. E aqui uma foto da doutora, que eu roubei da doutora Márcia, da faculdade iluminada de azul, para comemorar o Dia Mundial do Diabetes. Eu queria primeiro agradecer a doutora Márcia, que eu acho que é a pessoa que mais entende de insulina e, sem dúvida, mais ensinou em insulinoterapia. A Mauro pela orientação sempre com amizade, parabéns pelo convite. A Adriana, que me ajudou a muitos artigos, e o grupo do diabetes. Aqui uma foto do nosso último curso de medição, que foi, assim, realmente um sucesso. E é isso, pessoal. Obrigada. Cuidado. Sim, gente. Desculpa, mas
Eu acho que bom, parabéns, adorei esse histórico, eu acho que a história realmente marca, né? Eu fiquei impressionado tanto de Nobel que foi ganho por essas pessoas, né? Que realmente revolucionou. Então foi bem legal essa transmissão. A Rede, pode falar, Rede. Sharon, parabéns, foi excelente. Aprendi muito, acho que essa é uma. Falar sobre a história, né? Conhecer a história, não só a história, mas também todos os mecanismos, né? Essa evolução, acho que é fundamental para tudo odontologia, né? É isso que a gente aprende e com isso a gente vai cuidar melhor dos pacientes. Nessa evolução, né? E até na questão da produção de insulina, a gente tem visto, né? Algumas indústrias grandes diminuindo a produção de insulina regular, insulina NPH. Então, eu queria saber, né, bem que a gente tem muito futuro, tem muita evolução pela frente, se vai chegar um momento que regular NPH realmente não vai fazer diferença, porque a gente tem insulinas melhores, como que é a sua perspectiva em relação a isso? Assim, eu acho que ainda, talvez a regular não tenha muito espaço, mas a NPH, a corticoterapia é pico da insulina, é muito bem vindo, né? Então, vejo, né, a gente vê até a penicilina ficou né, com risco de não ser mais produzida pela falta de interesse da indústria. E sempre que tem falta de interesse da indústria, acho que tem que ter uma ação governamental bancando essa falta de interesse comercial. Então, tem esse avanço das insulinas mais modernas, mas tem espaço ainda para as antigas eu acho, com aplicação clínica, sendo melhores do que as mais modernas. A regular eu não sei. A super parecia é bom, tá? Mas dá para usar, atrasar. Talvez a regular. Tem risco real de parar de produzir. A gente fez uma reunião com o pessoal da Secretaria da Saúde e a informação é que brevemente a insulina, os análogos serão valorizados por todo mundo. Eu espero. Você vai usar o análogo rápido. Que já é autorizado para todo diabetes tipo tem direito de receber essas insulinas, né? Não tem muito sentido manter NPH irregular para diabetes tipo 1, embora a gente tenha um monte aqui tomando isso porque eles querem pegar isso no corpo lá de casa. Paciência. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat, mas eu vou fazer aqui uma elucubração de realidade, né? Eu achei interessante que você trouxe o que realmente é uma unidade de insulina, que fala lá no peso de 2 quilos e considera uma hipoglicemia menor que 45. Só que nos testes ITT que a gente faz, o que está descrito é menor do que 40, como hipoglicemia efetiva. E aí eu queria ouvir a opinião de você, que é especialista, se seria interessante ou ter esse olhar de que menor que 45 já pode ser considerado um estímulo de hipoglicemia suficiente para ter liberação de um hormônio, como, por exemplo, aí é muito né? Porque a fez, junto com os residentes, esse limiar de 40, você não acha interessante pensar no que ela falou, da definição de uma unidade de insulina? Eu acho, né? Parabéns, Sharon, excelente a sua revisão e a apresentação também. Chamou bastante atenção, acho que isso serve para nossos jovens, né? Quanto que eles estudaram,
né? Estudar faz parte, né, do desenvolvimento. Então, não é como um jogador de futebol que faz um gol, assim, se a bola ela chega. Então, o cara estuda, né? Eu achei isso muito interessante. Isso aí, assim, de onde vem esse valor de 40? Foram de testes que mostraram que, a partir desse nível, você libera os hormônios reguladores normais. Eu não conheço esse trabalho, não sei se a Márcia conhece, mas assim, são coisas antigas, que acima desse valor, o seu estímulo de liberar os hormônios reguladores não é funcionante. Não sei se isso tem a ver com a definição do que é uma unidade. Inclusive, porque você não faz uma unidade, né? Você faz a 0,1 por quilo, né? Então, acho que isso não tem uma relação direta, né? Eu queria te perguntar, Carla, essa variabilidade da duração do tempo de insulina de indivíduo para outro, né? Você falou de 13 a 18 horas, quem que regula isso? E também me chamou a atenção, quando você diminui a afinidade do receptor, você aumenta o tempo de ação da insulina, mas você diminui a ação da insulina também, né? Como que é ou não? Como é que é isso, esse efeito? Primeiro, em relação à variabilidade da ação, depende da quantidade de insulina injetada local, da insulina injetada, né? Também de questões locais, se só tem mais hipertrofia ou não, então, esses são os principais. E essa questão da diminuição do receptor, eu também fiquei pegada assim, então, ele liga ao receptor, mas ele não liga ele liga, a hora que ele liga, está ligado, mas não é que ele não tem uma afinidade de ligação rápida. Então, você tem mais insulina circulante. E, a hora que liga, você tem o clearance, né? Então, como você tem menos afinidade para aquele receptor ligar, aquele clearance vai acontecer de menor quantidade. Então, a hora que liga, está ligado, mas ele tem menos afinidade para essa ligação. Eu também fiquei pensando nisso. Por exemplo, uma direita LPH, um tipo da variabilidade, ela não tem o ser sofrido direitinho. Tem que mandar 20 vezes para ele sofrer insulina. A outra coisa é o volume. Você injeta 4 unidades, ela tem uma ação mais curta do que se você injeta 40. Agora, China 300, que tem um volume menor que o 100, você precisa da dose maior. Se perguntou para ter o mesmo efeito. Então, o volume e a maneira como a insulina está usada diferem. O curioso que não me explica é porque aquele pH pode ser diversa de um dia para outro na mesma concentração. Na mesma vez, isso eu nunca vi uma explicação. Gente, é uma absurdo. Primeiro, agradecer a Soraya, muito frustrante mostrar realmente é importante estudar essa vivência. Em relação à insulina, tem um conceito, que a glicemia abaixo de 70 já começa a liberar uma regulação. Então, a definição de glicemia média, não muito grave, seria uma glicemia de 54, e abaixo de 54, 47, 45, seria uma glicemia grave. Já tem liberação de uma série de fatores importantes aí para tentar manter a glicemia em ordem. Agora, em relação à absorção de insulina, acho que isso é um grande desafio. Cada paciente reage de uma forma diferente, dependendo do dia, dependendo da atividade física, do tipo de alimento, se está mais quente, se está mais frio, se ele movimentou mais o braço do que o outro. Então, é uma grande dificuldade. Sim, queria fazer um comentário. Primeiro, Sharon, eu te aconselho a escrever isso aí. Não tão linda, explicar, mesmo que seja da primeira, uma casa, eu acho que seria uma coisa importante, pode ser por revista, acho que isso ajuda as pessoas a entenderem, né, os processos. Depois eu queria comentar sobre o curso de imersão de diabetes, né, que eu acho que essa é uma pepita de ouro da disciplina de oncologia, criada pela Márcia Nery há tantos anos. Quantos anos, Márcia?
mais de 20. Mais de 20. A pandemia, E eu queria que as pessoas falassem um pouco, os residentes, como é que ficou, o que vocês acharam. E para mim, assim, todo ano as pessoas falam, isso foi tão importante para tratar o paciente, né? Para a gente comentar um pouco também a Márcia, né? A Márcia e os residentes, a gente ouviu opinião, já que a gente tem um tempinho, né? Mas, então, eu acho que esse curso, a ideia é que a maneira de aprender, ela deve ser diversa, né? A gente sabe que quando assiste uma aula, 10% lembra. Então, nesse curso, eles aprendem fazendo, que é muito importante, é fundamental, e aprendem, os L2 aprendem ensinando. Eles treinam antes, a discussão de caso, treinam todas as atividades. Além do que foi mostrado no filme aqui, além de da bomba, que é o futuro, eles aprenderam a lavar o pé, usar sapato, o sapato que foi indicado, como investigador para ter periférica econômica, então foi uma coisa, acho que nós não lidamos com o tratamento das doenças associadas, porque não dá tempo, mas o controle glicêmico foi visto no começo, meio e fim, e foi bem bom mesmo. A Priscila carregou nas costas esse ano, desde janeiro até toda dinâmica do curso. O hotel, infelizmente, tinha tanta coisa para fazer, não tinha tempo, tinha arborismo, tinha andar de barco, tinha coisa legal. não, mas eu queria que escolhesse um representante mais audaz, né? Vamos lá, isso. Vamos lá, isso aí. Vem aqui, pega o microfone. Começou. Ele pediu eu faço para você depois, tá? Não, eu só queria fazer uma pergunta para a Sharon e agradecer, Sharon, não apenas por você ter dado essa aula, mas também porque você está aqui desde o seu doutorado. Você fez doutorado numa área que é negligenciada e você topou ficar numa área mais negligenciada ainda, que é o pé diabético. Então, acho que a gente tem muito que te agradecer por você ter se interessado e ficado numa área tão complicada como o pé diabético. Eu queria fazer uma pergunta, se você leu alguma coisa em relação a Decubec, Boneca, que se dizia, mas eu nunca vi isso assim muito claramente, que, por exemplo, a gente sabe que a Decubec ela é melhor que o fenômeno do alcooliceno que a glargina. E talvez porque ela bloqueie mais a produção hepática de glicose, porque o fato dela ser ligada à albumina parece que ela tivesse uma maior penetração hepática nos sinusoides e com isso a gente teria um efeito melhor. Isso é verdade? Você leu alguma coisa em relação a isso? Você falava, mas a gente nunca viu escrito. Fala o seu nome. Só a Clarice, eu gostei bastante do curso, assim, porque, como você falou, a gente tem as aulas, as ótimas teóricas, eu acho que precisa reforçar tudo aquilo que a gente viu da semana, nós vamos falar de vez. Mas a parte prática, às vezes, são coisas que o paciente pergunta para a gente. E quando você estuda, são coisas que você não aprende, mas quando você faz, você vê. Por exemplo, no início da residência, o paciente me perguntou como é que fazer para tirar o sensor. Eu não sabia direito, aí alguém falou que era só puxar, e eu falei, é só puxar. Aí o paciente perguntou, nossa, mas deve doer, não dói? Eu não sabia se doeu ou não, eu fiquei assim, então é só puxar. E agora eu coloquei, já tirei, então se algum dia eu me pensar, eu sei explicar como faz, eu sei falar que não dói. Eu acho que são essas coisas que às vezes só quando você faz alguma vez na vida que você vai saber explicar para o paciente, não está sentindo isso. Então, eu gostei dessa parte de vivenciar. E eu acho que assim, tem essa parte prática, né? E um ponto importante também que, assim, quando eu era aluna, a gente dizia, vai ter mais vinho, né? Parecia um castigo, né? Eu gosto muito dessa cartinha do Ted Ryder para mostrar como a insulina não é um castigo, ao contrário, é uma salvação. E eu lembro quando a primeira vez eu fiz o curso de imersão, que a gente, né, assim, coitadinha, vai dar uma coitadinha, e não tem acesso à insulina, né, a aplicação diretamente, mas a maioria não dói, né, então eu acho que os residentes viram isso também, né, que
que partilham e que não é pedagógico, ao contrário. Esse o curso de imersão é rico nisso. Vai lembrar aqui, mas talvez vocês possam responder. As pessoas de fora podem participar desse curso? Existe algum custo? Esse ano a gente cobrou mais. Aí eu já disse. É mesmo? Eu esqueci. A gente cobrou um pouco a mais. Mas eu já estou treinando demais. Tinha gente lá Rio de Janeiro, Alguns De uma pessoa tinha, né? os demais também. Exceto ano passado, que foi recebido. Mas todos os anos a gente recebe. Então, tem uma ex-residente sempre manda os alunos dela. tinha gente da Unicamp também, das outras escolas. Aí, Em São Paulo. mais de 60 residentes esse ano. Tinha 70. Foram 72. Daqui da Clínica Médica. E qual o mecanismo de divulgação desse curso? Só para as A escolas? gente manda para os preceptores de várias universidades, né? E tem uma boca dos residentes. Entendi. E talvez o possível nicho pudesse ser aquelas pessoas que já estão fora da universidade, que não tem Não, a essa gente qualificação. leva apenas residentes. Só tá? residentes. De fora, os que estão no último ano de residência. Tá? Cidade não esse curso. Ah, esse Não, não é já formado, não. E já foi pensado para esse nicho? Esse curso? Já sei, mas Porque eu posso dizer que eu sou formada há 30 anos e eu não tive essa formação. Eu sou sócio, mas imagina que quem faz pode não ter tanto expertise. Então, talvez pudesse ser uma forma até de angariar um retorno para, de repente, cobrir os residentes. É só uma sugestão. a captação de recursos. Por exemplo, esse ano, os grandes fabricantes de insulina não participaram. A impressão que a gente tem que se desmonta. O marido da Priscila falando que não consegui entender isso. Vocês deviam estar sendo convidados para comprar um produto, mas é o contrário, a gente tem que ficar consultando. Agora é para jornal. Foi só a gente já disse. Salva de palmas para a Márcia. Então, parabéns do Vinícius para você, foi excelente. Então, não temos mais perguntas, foi muito cifra a discussão. E semana que vem não tem pergunta, porque é feriado. Tá bom?